E aí, aqui é o Reli, e hoje a gente continua a leitura da nossa Constituição Federal com o artigo 37, um dos mais importantes não só para o direito constitucional, mas para quem estuda também o direito administrativo. Vamos lá? Agora a gente entra nos parágrafos do artigo 37, que dizem o seguinte. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então isso aqui está vinculado diretamente ao princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade. As autoridades e servidores públicos, ao exercerem serviços públicos, ao exercerem as suas atividades, não podem se autopromover, não podem dizer, eu fiz aquilo, eu fiz isso, botar um nome no tapume lá naquela obra pública. Não pode, não pode. Isso aqui está vedado pela Constituição, pois fere o princípio da impessoalidade. E, inclusive, recentemente, isso aqui foi incluído também na Lei de Improbidade Administrativa. Isso aqui é um ato que atenta contra os princípios da administração pública e previsto lá na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, com as alterações mais recentes da 14.230. Então isso aqui é bastante importante, é um dos parágrafos do artigo 37 que está bastante em voga atualmente. Parágrafo 2º. A não observância do disposto dos incisos 2 e 3, que dizem o quê? O inciso 2 é aquele que fala sobre concursos públicos, provas e títulos. E o inciso 3 fala do prazo de validade do concurso público de até 2 anos. Então a não observância dessas duas regras implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Nulidade. Se alguém for incluído na administração pública sem concurso público, é nulidade do ato. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente, inciso 1, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, na qualidade dos serviços. Então aqui a gente tem possibilidade de participação, né? Dentro da administração pública, a gente precisa ter essa garantia de participação das pessoas, participação dos usuários. E a reclamação, a pessoa poder reclamar do serviço público, é uma das emanações, é uma dessas possibilidades. Não é a única, mas é uma. Outra possibilidade, inciso 2, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado e disposto no artigo 5º, 10 e 33. Aqui, vide Lei 12.527 de 2011, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Aqui a gente está prevendo que os usuários de serviços públicos, os usuários da administração pública, têm que ter acesso a esses registros, acesso a informações sobre os atos do governo. Os atos do governo observam o princípio da publicidade. Não podem ser atos sigilosos em regra. Para que um ato do governo seja um ato sigiloso, precisa estar previsto em lei, precisa estar declarado e motivado por que aquele ato é sigiloso. Então, não podem ter atos sigilosos na administração pública, em regra. Inciso 3. A disciplina da representação contra exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função da administração pública. Então, todo cargo precisa ter essa possibilidade de representação contra ele. Se a pessoa está exercendo o seu cargo de forma indevida, de maneira indevida, qualquer pessoa pode representar contra essa pessoa que está exercendo esse cargo ou emprego ou função específica. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Aqui é o parágrafo 4º, o parágrafo que fala da improbidade administrativa. Então, desde 88, a gente tem a previsão de improbidade administrativa, que tem essas sanções aqui. Quais são as sanções de improbidade administrativa? São 4, e essa precisa ser memorizada. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Essas 4 sanções. Então, a Lei 8429 de 92, ou seja, 4 anos depois da Constituição, veio e regulamentou esse parágrafo aqui. Mas, desde a Constituição, desde 88, a gente já poderia ter alguém punido por improbidade administrativa. Por quê? Porque as sanções já estavam previstas na Constituição. Então, quando a Lei 8429 de 92 traz
a regulamentação da improbidade, a forma de punição da improbidade, ela traz mais regras específicas, que foram mudadas recentemente também. Mas a improbidade administrativa sempre esteve prevista aqui, e essas são as 4 sanções. O mais importante desse parágrafo é memorizar as 4 sanções específicas da improbidade administrativa. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então esse é um parágrafo bastante importante também, porque ele traz uma possibilidade de imprescritibilidade, uma hipótese aqui em que não tem prescrição. Então a regra é que tenha prescrição para tudo, né? O princípio da segurança jurídica. Uma pessoa não pode estar pendente de julgamento para sempre. A qualquer momento pode vir uma ação contra ela. Não, tem que ter prescrição, para que haja essa possibilidade de segurança jurídica no nosso sistema, no nosso ordenamento. Só que alguns atos são imprescritíveis, e a Constituição é que traz essa possibilidade de atos imprescritíveis. Aqui, para atos dos servidores ou não, então qualquer um que cause prejuízo ao erário, por exemplo, bateu na viatura da polícia, causou um prejuízo ao erário, tem que ter prazo de prescrição, ressalvada a respectiva ação de ressarcimento. Então, para que a pessoa precise ressarcir ao ente público, ação de ressarcimento, não tem prescrição. Então, e essa aqui é imprescritível. A pessoa não vai poder ser punida por aquele prejuízo ao erário. Por exemplo, não vai ser punida por dano, crime de dano. Não, esse crime vai prescrever. Mas a ação de ressarcimento, não. Ele vai ter que pagar aquele prejuízo que ele deu para a administração, seja qualquer tempo que passe daquele prejuízo. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Aqui é um dos parágrafos mais importantes também de toda a Constituição. Por quê? Lá do direito administrativo, né? Esse é o parágrafo que prevê a responsabilidade objetiva da administração pública. Lembra da diferença entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, né? A subjetiva, o lesionado precisa comprovar de quem causou o prejuízo, a sua conduta, o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo que houve, precisa comprovar que houve um dano e precisa comprovar a culpa daquela pessoa que exerceu a conduta. Aqui a culpa lato sensu, a culpa em sentido amplo, dolo ou culpa em sentido estrito. Então a culpa em sentido genérico, a culpa grande, né? Já na responsabilidade objetiva, só precisa comprovar 3 elementos: a conduta, o nexo e o dano. Não precisa comprovar a culpa de quem causou aquele dano. Essa é a responsabilidade objetiva. E está previsto aqui no parágrafo 6º por uma interpretação doutrinária. Ele não prevê exatamente que a administração vai responder independente de dolo ou culpa. Não prevê isso. Mas olha o que prevê o parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e a de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Então, eles vão responder, né, pelos danos que os agentes, na qualidade de agente público, causarem a terceiros. Não falou nada como eles vão responder, se vai responder com dolo ou culpa, sem dolo ou culpa, responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, não falou nada disso. Só que quando ela continua, ele diz: assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, se a interpretação foi essa, se para o direito de regresso, se para o Estado cobrar do seu agente público que causou o dano aquele dinheiro que ele teve que pagar, que o Estado teve que pagar para o particular, precisa comprovar dolo ou culpa. Então, se para o Estado cobrar do seu servidor aquilo que ele gastou com a indenização, precisa comprovar dolo ou culpa do servidor, ou seja, precisa comprovar a responsabilidade subjetiva do servidor, quer dizer, a doutrina interpretou assim, quer dizer que para a pessoa cobrar do Estado, ou seja, para quem teve o dano cobrar do Estado, aqui na primeira parte, não precisa comprovar dolo ou culpa. Essa foi a interpretação, a contrário sensu, aqui do parágrafo 6º. Então, a responsabilidade objetiva da administração é com base no 37, parágrafo 6º, numa interpretação doutrinária e jurisprudencial desse parágrafo. Interessante, né? Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
Então, cargos que tenham acesso a informações privilegiadas, cargos que trabalham com políticas de governo, onde é que vai fazer obra, onde é que vai construir, ou cargos policiais, cargos que tratam com essas informações privilegiadas, sejam econômicas, sejam de segurança pública, tem que ter requisitos e restrições específicas, requisitos e restrições especiais previstas em lei para quem vai ocupar esses cargos. Não pode ter um acesso amplo a qualquer pessoa para o exercício desse cargo. É por isso que existem as investigações sociais, investigação social para cargo policial, por exemplo. Por isso, esse é um dos fundamentos. Eles vão ter acesso a informações privilegiadas, eles vão ter acesso a informações delicadas e sensíveis da administração pública, por isso que tem que ter requisitos e restrições específicas para quem vai ocupar esse cargo ou emprego da administração. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Então aqui a gente está falando do antigo contrato de gestão. Antigamente era chamado de contrato de gestão, né? Atualmente é chamado de contrato de desempenho, em que o órgão pode formar com o gestor, pode firmar com o gestor, trazendo regras específicas, como ele vai exercer as suas atividades. Para quê? Para que um órgão público vai formar um contrato de desempenho? Para ter mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Então, quais são os requisitos? A lei tem que dispor sobre o prazo de duração do contrato, então não pode ser um prazo de duração indeterminada, tem que ter um prazo específico. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos e obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Então, para firmar um contrato de desempenho, o órgão público, a entidade pública da administração direta ou indireta tem que ter esses 3 requisitos aqui. Parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, ou seja, o teto constitucional para os subsídios e remunerações, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para pagamento de despesa de pessoal e de custeio em geral. Então essa é uma norma bastante importante. Ou seja, para as estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, respeitarem o teto, não é qualquer uma dela que vai respeitar o teto. Se a estatal receber dinheiro público, ou seja, verbas da União, dos estados e dos municípios para pagar pessoal ou custeio em geral, ela vai ter que respeitar o teto sim. Os seus servidores, seus funcionários vão ter que respeitar o teto sim. Mas se ela não receber dinheiro para pagamento de pessoal ou custeio em geral, aí não precisa respeitar o teto. É por isso que algumas estatais, algumas empresas públicas e sociedade de economia mista têm o salário dos seus diretores muito alto, 100 mil, 200 mil reais, pode ter sim. Por quê? Porque elas vão competir com as empresas privadas. E as empresas privadas, normalmente, têm esses salários para diretores muito especializados, muito específicos, muito técnicos, um salário muito alto. Então, para que essas empresas estatais, direito privado, possam competir de igual para igual com essas empresas privadas, elas vão querer também ter diretores muito técnicos e muito especializados, né? Então, para atrair esses diretores, precisa pagar um salário maior. Às vezes, o limite do teto constitucional, do salário do ministro do STF, não vai atender a essa necessidade da empresa estatal. É por isso que existe essa norma aqui do parágrafo 9º. A empresa estatal só vai precisar respeitar o teto se ela receber dinheiro público para pagamento de pessoal ou custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de provento de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então a regra é que se a pessoa pode acumular cargos, ela pode acumular também aposentadorias. Mas, se ela não puder acumular cargos, essas aposentadorias não podem ser acumuladas também, e nem cargo com aposentadoria. Se ela já é aposentada como analista de um tribunal e passou para um outro concurso
como analista de outro tribunal ou como policial, não vai poder acumular essa aposentadoria anterior com esse cargo. É a mesma regra de acumulação de cargos públicos. Também não pode acumular aposentadoria com remuneração. Importante isso aqui também. Excepcionados, ressalvados, os cargos acumulados na forma da Constituição. Os cargos eletivos, então a gente tem cargo de vereador, prefeito e tal, e os cargos em comissão, os comissionados, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Importante também isso aqui, são as exceções à acumulação. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Então lembra que eu falei lá no inciso 11, no teto constitucional, teto do ministro do STF, o que conta, o que não conta? Tudo conta. Tudo conta para respeitar o teto. Gratificações, adicionais, tudo conta. Só não vai contar um tipo de adicional, um tipo de excedente, né? Que são as indenizações. Indenizações. Tudo que for verba indenizatória vai poder passar do teto, sim. Então essa é a exceção ao inciso 11, ao teto constitucional de remunerações e subsídios na administração pública. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Então, o parágrafo 12 ele traz uma regra específica que o Estado pode adotar ou não. O Estado, numa emenda à Constituição, ou município, ou Distrito Federal, emenda à lei orgânica do Distrito Federal, município não entra aqui, só Estado e Distrito Federal. Então, o Estado e o Distrito Federal pode, se quiser, trazer limite único na sua Constituição. Qual é o limite único? O dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do ministro do STF. E se o Estado, se o Distrito Federal trouxer essa regra, ok, nosso limite aqui é único, é o do desembargador. Essa regra não vai se aplicar ao deputado estadual e aos vereadores, não se aplica, ok? Isso aqui é importante também. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Então aqui a gente tem aquele instituto da readaptação, né? Servidor que sofre alguma limitação, tem alguma deficiência depois que ele assumiu o cargo, e ele vai precisar ser readaptado, vai precisar exercer um outro cargo de acordo com essa limitação que ele sofreu. E esse outro cargo que ele vai exercer, ele tem que ter a habilitação, o nível de escolaridade para esse cargo, e a remuneração vai ser mantida a do cargo anterior. Não é porque ele está exercendo esse outro cargo que ele foi readaptado que a remuneração dele vai mudar. Não vai mudar, ok? Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Essa é uma norma da Emenda Constitucional 103 de 2019, a reforma da Previdência. Antes disso aqui, a gente não tinha o rompimento do vínculo. Quando a pessoa se aposentava, ela não tinha esse rompimento do vínculo. Agora a gente tem. Existe sim essa regra de que quando a pessoa se aposenta com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no RGPS, Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo. A pessoa vai romper o vínculo com a administração. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja previsto em lei e extinga regime próprio de previdência social. Aqui é a regra de que não pode ter complementação de aposentadoria
não pode ter complementação de pensão por morte para quem se aposenta ou quem recebe a pensão por morte, né? Exceto essa complementação prevista aqui nos parágrafos 14 e 16, que é o quê? É o regime complementar de previdência, que pode ser previsto em lei para os cargos e funções públicas. Parágrafo 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. É uma alteração recente, emenda 109 de 2021, trouxe essa obrigação aqui da avaliação de políticas públicas. É óbvio, né? É importante e é essencial que exista isso. O órgão ou entidade não pode implementar uma política pública e deixar para lá, esquecer que ela existiu. Tem que avaliar, tem que ter isso aqui. Eu não sei como não existia essa norma antes na Constituição. E isso aqui é bastante importante, é essencial. Quando um órgão, quando um ente público faz uma política pública, ele tem que avaliar, tem que trazer e tem que divulgar como foi essa política pública. Se os objetivos foram alcançados, se aquela política pública que foi implementada realmente valeu a pena, estava de acordo com o princípio da eficiência, isso aqui é muito importante para que haja a chamada sindicabilidade das políticas públicas, para que não só o administrador possa reavaliar os seus atos, avaliar e reavaliar, melhorar os seus atos, para que também os cidadãos consigam avaliar se os atos da administração pública estão corretos, estão eficientes, estão indo na direção do interesse público. Então isso aqui é uma norma bastante importante e incluída em 2021 na Constituição Federal. No próximo vídeo, então, a gente continua lendo a nossa Constituição Federal. Eu deixo você com ele aqui do lado e te vejo lá, hein? Até já!